Meus amados irmãos, queridas irmãs, louvado, bendito e adorado seja o nosso Rei, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que dia bonito hoje, 12 de outubro. Duas coisas muito importantes para nós. O Dia das Crianças. Por que o Dia das Crianças é importante? Jesus fala, deixai vir as minhas criancinhas e não as impeçais, porque delas é o reino dos céus. Então nós estamos nesse momento focados exatamente nisso, que as nossas crianças possam ser educadas pelos pais, não pelo governo, que as nossas crianças possam receber uma catequese, uma doutrinação cristã, que as nossas crianças possam ser crianças educadas de uma maneira agradável aos olhos de Deus. E Nossa Senhora Aparecida, Rainha e Padroeira do Brasil. Nós observamos que sempre que existe uma aparição de Nossa Senhora, ela tem um foco, um objetivo, nada é por acaso. Nós vimos que a aparição de Nossa Senhora no México em 1500 e pouco, foi quando vieram os colonizadores lá da Europa para as Américas, e quando chegaram aqui, faltava mão de obra, não tinha gente para colonizar, para trabalhar, e eles começaram a escravizar os índios, maltratar os índios, eram escravos deles. E ali existia todo um trabalho, a igreja tentando ali fazer um meio de campo, tal, fazendo uma evangelização com os índios, mas existia muito sofrimento, muita tortura por parte daquele pessoal que precisava de mão de obra de graça. Naquele sofrimento todo, aparece Nossa Senhora, Nossa Senhora de Guadalupe. Ela veio em defesa dos índios. Naquela hora ele estava dizendo que ali na cruz Jesus diz, eis aí tua mãe, e nós assumimos Nossa Senhora por nossa mãe, mas depois ela está dizendo, eu sou mãe de todos, sou mãe do europeu, mas sou mãe também do americano, sou mãe também dos índios, e ela aparece no formato de uma índia, como fosse eu vim em defesa dos meus filhos. Estava ali Nossa Senhora aparecendo. É um momento de muita graça, Guadalupe. A gente não vai entrar aqui, que nós queríamos falar também de outras Nossa Senhora, outras aparições, mas é um momento tão grande, nunca na história houve uma manifestação de milagres tão grande quanto Guadalupe. Mas tá bom. Logo em seguida, depois, nós podemos ver em 1858, vem as aparições de Nossa Senhora ali em Lourdes. Que época que foi? Era uma época de muita fome, era uma época de miséria, mas era também uma época em que uma peste negra apareceu matando muita gente, o pessoal com muita dificuldade. E a família de Catarina, de Bernadette Soubirous, a família dela morava numa cadeia abandonada, porque foi tirar os presos dali, porque estavam morrendo doentes por causa do frio. Mas a família dela não tinha onde morar, correu para ali, serve, é melhor do que nada. Foi morar ali dentro, era muita miséria, muita fome. E Nossa Senhora veio em defesa deles, pedindo ao pessoal que rezasse, que rezasse. Depois, a gente vê também que aparece em 1917, Nossa Senhora de Fátima. Então, estou mostrando sempre que ela vem no momento de dar socorro para os seus filhos. E ali, quando ela aparece, ali em 1917, era quando? Era a época da Primeira Guerra Mundial. Na Primeira Guerra Mundial, existia muito sofrimento, muita morte. Portugal estava envolvido nessa guerra. E Nossa Senhora aparece e pede ao povo que reze, que reze. E o pessoal, para acabar com aquela guerra, e o pessoal vai rezando e a Primeira Guerra Mundial acaba. Mas logo em seguida Nossa Senhora manifesta de novo pedindo ao pessoal que reze, que aconteceria uma guerra muito pior do que a primeira. Foi a Segunda Guerra Mundial. E o povo rezando e pedindo, e quando eles começam a pedir, ali Portugal já não entrou na Segunda Guerra Mundial. Já foi uma graça muito grande alcançada. Mas naquele momento, a Rússia entrou e formou a União Soviética, pegou todos aqueles países, englobou no comunismo
Aí o pessoal fugia, eles matavam o muro de Berlim e matando o pessoal quando via a fome, que era do lado comunista. Porque comunismo é isso, gente, é fome, é miséria, são os governantes multimilionários e o povo na miséria. Fala assim, vai ser tudo igual, todo mundo passando fome, todo mundo na miséria. Todo país comunista, estuda a história de Cuba, estuda a história da Rússia, estuda a história de qualquer país comunista para você ver o que acontece. E ali Nossa Senhora pede que consagre a Rússia ao Imaculado Coração de Maria. E o povo reza consagrando, e o que acontece? A primeira coisa, as muralhas de Berlim caem, é unificada a Alemanha. Depois, a Rússia, o comunismo é perdendo força, e aí vem a Polônia, tem a sua independência, a Hungria tem a sua independência, a Áustria, República Tcheca, que era a antiga Tchecoslováquia, etc. E vai todo mundo assim se separando e tornando livres, porque Nossa Senhora estava pedindo. E a gente vê todas as situações que vão acontecendo, Nossa Senhora vem em socorro. No Brasil foi quando a manifestação de Nossa Senhora através daquela imagem no Rio? Foi em 1700 e pouco. Quando que era essa época? É a época da escravidão. As pessoas traziam os negros da África e colocavam como escravo, trabalhando ali de graça, como fossem animais. E Nossa Senhora aparece numa cor negra, mostrando: sou mãe dos índios, do europeu, sou mãe do colono, sou mãe também dos negros, sou mãe de todos. E ela vem em defesa. Hoje nós temos Nossa Senhora Aparecida como a rainha e a padroeira do Brasil. Meus queridos, e hoje nós vivemos um momento terrível no nosso Brasil. Um momento onde a gente vê o que é feito com as nossas crianças. Quando você vê que hoje querem transformar as crianças, o menino numa menina, a menina num menino, e o governo tem o direito de manipular aquilo, e é levado cartilhas para as escolas ensinando menino com menino, etc. tal, e a gente vai vendo isso que a Igreja Católica abomina, porque eles querem deformar as nossas crianças. Não é hora de pedir Nossa Senhora que suplique diante de Jesus a nossa libertação dessas situações. Não é uma hora que você vê em que a fé está abalada, porque tudo aquilo que a questão de fé foi tirada. Alguns anos vem proibindo de se falar de Deus nas escolas. Pode-se mostrar pornografia, pode mostrar, mas menos falar de Deus. Porque é preciso eliminar essa coisa de Deus, isso é a coisa de gente ignorante, tirar, e é preciso, quanto mais banalizado, quanto mais orgia no meio do povo, melhor. É um povo mais fácil de ser dominado. Não é hora de dobrar o joelho e pedir Nossa Senhora Aparecida, que tenha misericórdia. A Senhora é rainha e padroeira do Brasil. Esse Brasil que começou como terra de Santa Cruz, não é hora de pedir a Deus a libertação do nosso povo, como aconteceu lá com a Rússia, como aconteceu lá na Polônia, lá em tantos países. Olha, gente, é um momento de oração, sabe? Só falar não vai resolver, mas é preciso que Deus venha agir em nosso favor. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Depois da Segunda Guerra Mundial, aconteceu, gente, ali da Coreia do Sul está numa miséria, fome, o pessoal matando para roubar um do outro, entrar nas casas, saqueando tudo, todo mundo passando fome. Apareceu um profeta lá no meio e clamou, suplicou ao povo que todo mundo fosse dobrar o joelho diante de Deus. E aquele pessoal começou todo dia a pedir a Deus, pedir nas suas orações, suplicando a Deus que libertasse o seu povo, que libertasse a sua pátria. Em 20 anos, era uma das maiores potências do mundo. Pense um pouco a situação que nós estamos vivendo. Pense um pouco, 14 milhões de desempregados. Pense um pouco, 63 milhões de assassinatos por ano. Pense um pouco a situação que chegaram às nossas crianças, as escolas onde os alunos agridem, batem nos professores, onde os alunos as crianças não respeitam mais os pais, onde tudo foi danificado, estragado. Não é hora de suplicar a Deus
dobrar o joelho, pedir Nossa Senhora que peça pelo nosso Brasil, que volte a ser a terra de Santa Cruz, que volte a ser a terra onde Jesus Cristo é o Senhor, onde Ele seja o número 1, a razão de tudo. É hora, gente, não dá para esperar. O estrago já foi grande demais, eu acredito que talvez 50, 100 anos para consertar o que foi estragado, o que foi danificado nessa pátria. E Deus conta com a sua oração. Tudo pode ser mudado pela oração. Tudo mesmo, irmã. Tudo, meu irmão. Vamos pedir. Não estou falando de político nem de nada. Eu estou falando de uma realidade que nós vivemos no Brasil e que eu vejo que a solução para isso é dobrar o joelho. Quando nós dobramos o joelho, gente, a graça acontece. É hora de dobrar o joelho. É hora de pedir a Deus pelo nosso Brasil. Meus queridos, fiquem com Deus até nosso próximo programa, se Deus quiser. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Dai-nos a bênção, oh Mãe querida, Nossa Senhora Aparecida. Dai-nos a bênção, oh Mãe querida, Nossa Senhora Aparecida. Sob esse manto do azul do céu, guardai-nos sempre do amor de Deus. Sob esse manto do azul do céu, guardai-nos sempre no amor de Deus. Dai-nos a bênção, oh Mãe querida, Nossa Senhora Aparecida. Dai-nos a bênção, oh Mãe querida, Nossa Senhora Aparecida. Eu me consagro ao vosso amor, oh Mãe querida do Salvador. Eu me consagro ao vosso amor, oh Mãe querida do Salvador. Dai-nos a bênção, oh Mãe querida, Nossa Senhora Aparecida. Dai-nos a bênção, oh Mãe querida, Nossa Senhora Aparecida. Sois nossa vida, sois nossa luz.